Ei, deixa eu te contar uma coisa que eu tava pensando aqui hoje. A gente fala tanto sobre perdão como se fosse uma coisa muito fácil, né? De fazer, de perdoar. Como se bastasse a gente querer e pronto, já tava tudo resolvido, né? E a verdade é que não é assim, né? Existem muitas questões para isso acontecer. E às vezes as pessoas acham que depende só a pessoa pedir perdão que já tá tudo certo, já tá tudo perdoado. E eu acredito muito que quase ninguém fala isso, principalmente por conta dessa cultura, né, da questão cultural, questão social. E as pessoas, eles acham que tem que perdoar e pronto. Só que vem muita coisa atrás disso, sabe? E isso me incomoda bastante porque muitas das vezes as pessoas, né, te criticam, né? Essa é a verdade. Falam que você tem coração duro, que você não perdoa as pessoas, que você fica remoendo, fica guardando, isso vai te causar doença. E de certa forma isso é verdade. Tudo que a gente fica acumulando aqui dentro vai fazer mal pra gente. Faz mal pra gente, isso é fato. Mas o perdão não depende da gente pra melhorar o outro. Essa é a verdade. As pessoas acham que simplesmente, me perdoa. E aí eu te perdoo e tudo acabou. Porque acham que também perdão é esquecer. E perdão não é esquecer. E eu tô falando isso porque eu fico vendo muita coisa, eu sinto muitas coisas. Já aconteceram coisas comigo, acontece coisa comigo. E depende muito de nós. Então, falando sobre as doenças, claro que sim, né? Tudo que a gente remói, fica acumulando, faz mal pra gente. A gente pode ter N sentimentos e situações e sofrimentos dentro da gente. Só que isso vai muito além, né? Por que a gente tá chegando ao ponto de perdoar essa pessoa? É a primeira vez que ela cometeu um erro? Qual é o nível desse erro? Qual é o peso pra você? Vale a pena sustentar e tentar continuar com a pessoa? Porque muitas das vezes as pessoas acham também que o perdão é continuar perto da pessoa, é continuar convivendo. Então depende muito dessa balança de peso, né? E eu acredito muito sobre perdoar e dependendo do que e da pessoa se afastar. Eu sei que muitas das vezes a gente quer essa pessoa perto da gente, por isso que a gente às vezes passa por determinadas situações. Mas não depende só da gente, o perdão não depende da gente. E às vezes a gente sofre muito, né? Por conta das críticas externas, por conta da pessoa que te feriu, né? Porque geralmente essas pessoas que te ferem, elas não reconhecem que tá sendo tóxica, que tá te ferindo, porque tem aquela famosa frase, né? Quem bate, esquece, e quem apanha, não. E essa é a verdade. As pessoas não têm essa questão de sensibilidade, essa empatia em relação ao que ela fez pra você, por que você tá sentindo isso. E eu já ouvi muitas essas falas, poxa, mas você tem que perdoar, você tem que perdoar, tem que perdoar. Seu coração é muito duro, você é muito rígida. Enfim, eu já ouvi muitas coisas que aconteceram comigo, mas eu sinto que em determinadas pessoas eu permiti muita coisa. Então, assim, de certa forma, eu sei o que aconteceu, né? Mas em situações que não dependem da gente, né? Às vezes acontece, as pessoas magoam a gente, assim, do nada. Mas, assim, em determinadas situações e pessoas, eu sinto que eu permiti muita coisa, sabe? Porque eu queria essas pessoas perto de mim, eu achava que era o certo elas estarem perto de mim, né? Porque são pessoas que eu amo e que eu aprendi a conviver, enfim. E pode estar acontecendo isso com você, pode ser um ente querido, um parente, um amigo, né? Tua mãe, teu pai, teu irmão, né? Então, muito próximo, né? E você cresce achando que eles têm que estar perto de você, que são sua família. Só que não depende só de você. Então, isso é muito polêmico até de falar, né? Porque foi duro pra mim reconhecer muita coisa na minha vida. Muitas das coisas que eu passei mesmo, eu sofri. E eu sempre me coloquei nesse lugar, sabe? De, poxa, eu tenho que perdoar, né? Eu gosto da pessoa, eu tenho que conviver. Então, eu sempre fui uma pessoa que foi muito chatada de dura, né, nesse sentido, com outros tipos de pessoas. Mas determinadas pessoas eu não sabia ser dura. Então, é ali que realmente acontece a ferida, né? Que começa ali a toxicidade. E demorou pra mim aprender. E eu ainda estou aprendendo porque dói. Porque, assim, eu sempre falo assim,
que cada escolha há uma renúncia, né? E cada ação é uma reação, não adianta. É 50% de dar bom e 50% de dar ruim. Geralmente, quando é você que diz o seu primeiro não, você que fala, não quero, me respeita, vou me afastar. Quando é você que faz isso, você que sai mais prejudicada. Porque a pessoa, geralmente, que tá te ferindo, que tá te magoando, ela não percebe ou não quer perceber, né? Então, é difícil você encontrar pessoas que vão ser, sabe, sensível com você, de reconhecer. Geralmente é a primeira vez, né? Eu te magoei pela primeira vez, e a pessoa mais sensível e ela reconhece. Consegue reconhecer, mas se é aquela pessoa que faz isso com frequência, dificilmente você vai... Tem uma borboleta linda aqui e eu tô olhando pra ela toda hora, pena que não dá pra vocês verem. Ela tá querendo vir pra cá. Enfim, eu sou apaixonada pelas borboletas, eu acho que faz muito sentido assim, sabe? Voltando. Então... muitas das vezes as pessoas te magoam e você perdoa. Ela viu a borboleta? Aqui, que coisa linda. Eu sinto que é muita confirmação, sabe? Olha, que linda. Muitas das vezes as pessoas, tá difícil eu me concentrar com essa borboleta linda. Eu fico até emocionada. As pessoas te magoam e você perdoa. Aí tá. Sabe aquele lance do marido? Sabe aquele marido vagabundão, né? Tem aqueles maridos, né? Que eles falam, não, vou melhorar. Melhora uma semana e depois volto a fazer tudo. Então, tem pessoas que não, tipo, não necessariamente são maridos e elas são assim também. E aí, você perdoa. E quando passa uma semana, às vezes um mês, a pessoa vai e comete o mesmo erro. E aí é um ponto que, cara, você vai sempre sair como errada quando você... Nossa, outra borboleta aqui, ó. Agora é uma azul com marrom. Que linda! Eu vou ver se eu consigo filmar pra vocês. Espera aí. Viram aí, gente? Que coisa linda. Viram aí que coisa linda? Então, voltando aqui. Tentar me concentrar, gente. Porque eu moro numa natureza, no meio da floresta, na montanha. E a gente tá em obra aqui, né? E é difícil me concentrar, né? Tem, além da bagunça da obra, tem as coisas bonitas. Então, nem sempre são coisas ruins. A gente tem que focar nas coisas boas. Mas aqui, voltando. Aí a pessoa, ela te magoa, aí você perdoa. E aí, depois de uma semana, tipo marido vagabundo, ela vem e te fere de novo no mesmo lugar. Então, imagina só, um exemplo aqui, eu vou exemplificar. Uma ferida que estava quase cicatrizando. Ali por fora, pelo menos, porque por dentro demora mais. Aí, você começa a confiar. Ali, passa um tempinho, você começa a confiar na pessoa, porque ela disse que ia mudar. E aí você confia, 1, 2, 3, sei lá quantas vezes, né? Mas você confia nessa pessoa. Aí você vai se aproximando dessa pessoa. Aí essa pessoa, ela vai e faz a mesma coisa, sabe? Ou uma coisa nesse sentido pior. Mas geralmente é a mesma coisa pra falar onde eu quero chegar aqui. Essa pessoa, ela te fere de novo. E você fala, nossa, você é a ferida. E aí você, né, tá no seu lugar de expressar, né? Me machucou, me doeu, então eu quero expressar. Nossa, você fez a mesma coisa, você falou que não ia fazer, você fez a mesma coisa, me magoou de novo. Aí a pessoa vem, em vez de pensar, falar, caramba, eu fiz de novo, né? Ter consciência, que geralmente essas pessoas não têm, é muito difícil. E aí ela fala, tá vendo? Você não me perdoou. Você fala que me perdoou, mas é tudo falsidade, é tudo mentira, seu coração é ruim. Sabe essas falas? Eu não sei. Provavelmente você deve ter escutado essa fala por aí. Seu coração é ruim, você é falsa, você finge que perdoa e não perdoa. O tempo todo você fica me julgando, apontando o dedo pra mim. Basta eu fazer isso aqui que você já lembra, sabe essas falas? Isso é muito pesado. E aí, às vezes, se você não for forte, você se coloca num lugar de culpa. Entendeu? Você se sente culpada. E não é a verdade, não é pra ser assim. Então, o fato é,
Se você colocar naquela balança que eu falei no começo do vídeo, perceber que não vale a pena a pessoa, você tá perto dessa pessoa porque ela vive te magoando, e você tenta, por mais que você queira estar perto, que seja uma pessoa muito importante pra você, e te machuca tão bem tá longe dessa pessoa, mas eu penso assim, ó, vale muito mais a paz, né, do que o sofrimento. Vale muito mais você sofrer sozinho do que mal acompanhado. E isso é pra todos os tipos de relacionamentos que a gente pode vir a ter. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque é assim mesmo que as pessoas tóxicas fazem. E aí, às vezes, você mergulha num lugar que, quando as pessoas apontam o dedo nessa questão cultural, social, que falam assim, ah, mas você tem que perdoar, você tem um coração muito ruim, você vai ficar doente. Realmente, você tá se colocando doente porque você acha que precisa tanto daquela pessoa, você fica mendigando tanto a atenção daquela pessoa, que aquela pessoa não tá nem aí pra você. Ela só quer olhar pro dela, ver o dela. E se você ainda se expressar, botar seu sentimento pra fora, ela vai dizer que você é errado, que você é falsa, que você que tem um coração ruim, que você tá sempre julgando-a. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. É muita pressão que a gente carrega por conta do outro, sabe? E o perdoar tem muito sobre isso, sobre dar limites, sobre o amor próprio, sabe? Você entender que aquilo não tá te fazendo bem, que não vale a pena continuar, por mais que você queira, por mais que você ame aquela pessoa, não vale a pena. A pessoa que tem que perceber que ela tá sendo ruim. Se você já expressou mais de uma vez, se você já deu mais de uma oportunidade, por que você vai ficar sofrendo? Realmente, aquilo que eles falam, que você vai ficar doente, que seu coração vai ficar duro, é verdade, porque você vai ficar sendo tanto machucada, aquela ferida nunca vai cicatrizar, ela pode mascarar ali na frente. É igual pegar um papel, sabe? Você amassa um papel, aí depois você de repente desamassa. Ai, desculpa, papelzinho. Aí você desamassou o papel, só que ficam as marcas ali. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, de parar de se colocar num lugar realmente de uma pessoa ruim e entender que está sendo a vítima, né? Tem todo um prós e contra aí, né? Da gente perceber, botar na balança, de tentar, né, falar, conversar e falar não gosto, botar limites mesmo. Mas se a pessoa não entender, você que não pode ficar sendo prejudicada. Eu acho que o perdão, ele é muito mais do que a proximidade, sabe? É muito mais sobre ter paz. E eu acho que perdão também é questão de amor. Amor próprio e amor pela outra pessoa. Porque muitas das vezes a gente chega num limite nosso, num ponto, que a gente pode até magoar também a pessoa que tá te magoando. Não que, sei lá, se ela merece ou não, essa questão de merecimento aí, né? Mas você não é assim. Você não quer magoar as pessoas, você não quer pagar mal com o mal, né? Cometer os mesmos erros, sabe? Então, se você às vezes ama muito aquela pessoa, só que aquela pessoa não sabe te amar, é mais fácil você se afastar por um tempo, ou pra sempre, eu não sei, mas se afastar pra você, tipo, dar um passo pra trás e pensar assim, cara, deixa eu, né, catar os meus cacos, né? Porque às vezes a gente fica tão em cacos, tão em pedaços, que às vezes a gente tá tão fraco que a gente prefere estar ali sendo pisoteado, machucado, e aquela ferida, ela vai começar, sabe, fermentar, inflamar e criar até mesmo, sabe, coisas ali que só vai te fazer mal e realmente você vai ficar doente, sabe? Então a gente pode escolher perdoar até se sentir pronto, né? Se vale a pena se reconectar, se a pessoa realmente mudou ou não, né? Porque vai depender muito da outra. Igual aconteceu várias vezes comigo. Pessoas próximas, pessoas que eu achava que eram minhas amigas, falavam, nossa, você tem que perdoar, né? Você tem que perdoar, porque Deus fala. E aí entra nessa questão, né, de Deus. Eu não queria nem entrar nesse mérito aqui, mas fala, né, que Deus fala que tem que perdoar. Mas em nenhum momento, acho que é outra borboleta, né? Acho que em nenhum momento eu vi que ali na palavra de Deus que fala que tem que perdoar e ser chacotado, ser pisoteado. Eu não lembro disso, de ter visto. Ou realmente eu não tenho conhecimento nenhum. Porque eu acho que Deus não quer que ninguém magoe ninguém, que ninguém fique sendo machucado, sabe? Deus quer respeito, Deus quer amor, sabe? Independente se a pessoa é família ou se é amigo. No geral, se você nem conhece aquela pessoa, você tem que respeitar, sabe? Mas eu penso assim. Então, de que vale a gente ficar sofrendo perto de uma pessoa, né? Que não tá nem aí, não tá sendo uma somatória, sabe? Ela não tá querendo mudar,
né, pra ficar perto de você. Nossa, quantas e quantas vezes eu já passei por situações porque eu me coloquei naquele lugar, porque eu achava que o certo era estar naquele lugar. Era certo, era errado eu me afastar, eu tava sendo ruim, porque eu ouvia isso, ouvia mesmo, assim, em alto bom tom. Você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa que tem coração duro, você tem que aceitar o perdão, você tem que perdoar e continuar convivendo, porque, sei lá, tem que estar perto. Então esse perdão, o seu perdão, não pode ter espaço para que isso se repita, sabe? Não pode dar essa abertura, porque você vai ficar sempre sofrendo e sempre no mesmo lugar. A vida tá passando e a gente tá ali sofrendo, a gente começa a ficar deprimida, depressiva e às vezes até entra em depressão e nem sabe por quê. É importante a gente entender o porquê que a gente tá passando por determinadas situações, se a gente é o pivô, se a gente é o motivo, se a gente dá essa liberdade, por que a gente dá essa liberdade, que falta é essa que a gente tem, que a gente acha que a gente é menor e a pessoa que tá te magoando é maior, eu não sei. Existem muitas reflexões que a gente tem que pensar, né, refletir, mas a única coisa que eu sei, que eu aprendi, e assim, a duras perdas, a duras penas, não sei, sabe, mas de forma dura, é que não se deve perdoar e ficar perto de quem não quer mudar. Essa é a verdade. Você pode perdoar para o seu coração ficar limpo, para você não ficar remoendo, você até mesmo entender aquela pessoa. Não, aquela pessoa é assim, é o jeito dela, ela não quer mudar, talvez eu não seja tão importante para ela. Sim, tá tudo bem, eu vou encontrar outras pessoas que vão achar que eu sou importante para elas, independente. Às vezes a gente fica assim, ah não, mas como que eu não sou importante para um familiar meu? Como que eu não sou importante? Às vezes você é até importante, mas aquela pessoa, ela tá num lugar de tanta toxicidade, de vítima de tudo, que ela não sabe reconhecer o teu valor. E às vezes ela aprende quando perde, e às vezes é tarde demais, ou às vezes nem aprende. Ela vai sempre te achar uma pessoa ruim, uma pessoa que, sei lá, acha que é dona da verdade, que é uma pessoa de coração duro, uma pessoa ruim, enfim. E tá tudo bem, porque o que ela pensa de você é muito mais sobre ela do que você. Você sabe o que tá acontecendo no seu coração, você está se protegendo, né? Você já tentou, já deu oportunidades. Pra você estar aqui nesse vídeo até agora, me ouvindo, é porque você também passou por isso. Já deu muitas oportunidades e já se sentiu nesse lugar de vilã, né, de malvada, enfim, e nunca se viu como uma vítima de verdade, ou até se viu e não botou peso nisso pra poder, sabe, se respeitar, se privar, assim, se proteger, não sei. E se isso faz sentido pra você, já valeu muito pra mim. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre perdão, o que você acha sobre essa minha forma de pensar, sobre a minha filosofia, que a gente vai conversar. Eu vou querer saber sua opinião, saber sobre a sua história. E eu acho que é isso, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você não é inscrito, se fez sentido pra você, se sentiu acolhida, se inscreva aqui no canal, fique aqui comigo, porque vai ser um prazer criar essa comunidade com vocês. Grande beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Bye!